Márcia! Olá, tudo bem? Tá Boa dando para me noite! ouvir? Estamos ouvindo bem. Tá, deixa eu aumentar aqui o volume, só um minutinho. Estou falando para o pessoal que você abriu o mês de setembro, está fechando o mês de setembro nas nossas lives. Você esteve É aqui no dia verdade. primeiro, isso, falando sobre os materiais, adaptação de materiais. Já estou falando com eles, quem ainda não passou lá no meu Telegram, eu já postei lá. Aí quem quiser, tá aí na minha bio, entra lá no Telegram, tem os slides que a Márcia gentilmente compartilhou conosco. E hoje a gente está falando sobre um tema, assim, eu falo que é um tema que bomba, Márcia. Que É assim, verdade. muitas pessoas perguntam sobre esses comportamentos considerados difíceis. Então, gostaria de É. agradecê-la mais uma vez por estar conosco. Aceitou gentilmente o nosso convite. É a terceira vez que a Márcia está aqui, É né? verdade, a terceira vez. Ela já falou com a gente sobre adaptação curricular, sobre acompanhante Deixa eu arrumar aqui. especializado, sobre adaptação de materiais e hoje vai falar sobre comportamentos considerados difíceis. Estou falando para o pessoal que você é especialista, está preparando aí um curso, o curso tá no forno, então quando ela lançar, ela vai avisar aqui para a gente. E é um curso com esse tema, né, Márcia? Isso, exatamente. É sobre manejo de comportamentos difíceis, né? Que é o tema que a gente vai tratar hoje, né? Eu estou aqui ainda no meu trabalho, né? Acabei de entregar a última criança para o pai e, assim, encerra tudo 10 para 6. Então, eu já entrei para a live. Oh, muito E manejo de... obrigada. Nem descansou. Nem fui para casa, porque não dá tempo, né? Então, manejo de comportamento é uma coisa que eu faço, né, o dia inteiro, né? E eu acredito assim que tem muitos Todo profissionais aqui que mundo. vão estar aí e pais em casa também que passam por essa situação, né? Então, saber manejar um comportamento em crianças com autismo é fundamental, né? Porque a gente pode, quando não sabe fazer um manejo de comportamento, a gente pode reforçar o comportamento negativo, inadequado da criança, e reforçando esse comportamento, a gente aumenta a probabilidade dele acontecer mais vezes no futuro. Uhum. Então, por isso que eu quis até, e assim, a gente ia lançar agora em setembro, mas eu vou ter uma cirurgia na boca, eu não vou poder falar, então, e vai ser essa semana a cirurgia, então a gente adiou um pouquinho o lançamento desse curso, mas assim, é algo fundamental. Principalmente para quem lida com crianças com de modo geral, com crianças de modo geral, mas crianças com autismo, saber fazer um bom manejo, saber fazer uma boa análise funcional faz toda a diferença. Porque os comportamentos inadequados, Mara, eles competem com a aprendizagem Uhum. o tempo todo. Então, a criança com autismo, ela tem vários déficits, né? São déficits na comunicação, são déficits na interação. Tá legal aí? Tá. Eu estou ativando os comentários. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Ah, podem tá. ficar à Então, vontade. eles têm, assim, A gente bastante está sem déficits na três comunicação. perguntas, na verdade, mas pode seguir aí. Então, tem muitos déficits na comunicação, na interação social, né? Então, são muitos prejuízos que as crianças com autismo têm. E muitas vezes, por esses déficits na comunicação, na interação social, eles não sabendo se comunicar da maneira adequada, o que eles vão utilizar para a comunicação? O comportamento, Uhum. né? Quando existe a ausência da fala, a criança não fala, o que ela tem de recurso para se comunicar, para dizer que ela não está contente, de repente, naquele ambiente, ou porque ela está com alguma dor, ou porque ela está com calor, com sede, com fome, ou não dormiu bem à noite, ou ela quer um brinquedo, qualquer coisa que ela queira, se ela não tem a linguagem adequada, né, a comunicação funcional para dizer o que ela deseja, ela vai utilizar do que é mais primitivo, o comportamento, Uhum. não é isso que o bebê faz? Isso.
tá molhado, a mãe, ele não sabe dizer para a mamãe, quero trocar a fralda, ele chora. Aham. Ele está com fome, ele vai chorar. Ele usa do comportamento por causa da ausência da fala, da ausência da comunicação. E isso está muito presente nas crianças com autismo, né? As crianças às vezes têm 3, 4, 5. Eu tenho crianças aqui com 11 anos e que não falam nada. Isso. Então, o tempo todo é o comportamento, que a criança ela está agitada, ela quer correr, às vezes ela quer morder, às vezes ela quer dizer para você alguma coisa. Todo comportamento está tentando te dizer alguma coisa. Aham. Que ele está insatisfeito com alguma coisa, que ele quer alguma coisa, ele está se fazendo entender. Mas como ele não tem, muitas vezes, o uso da linguagem, ele está usando o comportamento. E também tem crianças que têm uso, que falam, mas não tem uma linguagem funcional. Aham. Não né? comunicam, Eles né? Eu falo, Exato. fala, mas não comunica. Emite som, repete, tem uma ecolalia Porque muito alta. eu costumo dizer assim, o papagaio fala também, né? Uhum. Mas não ele comunica. não se comunica. Exatamente. E aí a criança não sabe pedir da maneira correta, então ela sabe ecoar, fazer uma ecolalia. Ela não consegue expressar o próprio sentimento, expressar a própria vontade. Então é muito comum que ela faça o comportamento inadequado, que no senso comum a gente chama de birra, mas existem várias situações em que não é birra. Ah, menina, tem uma pergunta. Posso só fazer a pergunta, que é exatamente isso. Da Ana Rosa, ela deve estar aí. Ana Rosa, obrigada. Ela é professora. Existe diferença entre crise e birra? Existe. É justamente isso que a gente vai abrir, vai começar a falar. Né? Uma crise, né? Vamos dizer que ela tem aí a birra. A criança, ela quer conseguir algo que não está no alcance dela, né? Então, ela faz aquela birra para conseguir alguma coisa, ou para fugir de alguma coisa, ou para ganhar uma atenção social. Esses são os principais motivos de uma birra. Então, vamos primeiro entender a birra, depois a gente vai entender a crise, para a gente ir bem devagar. Então, por exemplo, Ana Rosa, tem diferença. Então, vamos entender. Vamos entender. A criança, por exemplo, ela está diante por várias situações que acontecem em escola. Vamos supor que a criança ela está dentro da sala de aula e dentro dessa sala de aula ela passou pelo parque e viu o parque. Um exemplo. Ela viu o parque, mas alguém levou ela para a sala. Mas na mente dela, ela quer estar no parque. Sim. Quando chega dentro da sala, ela começa a chorar, a gritar, a bater nos amiguinhos, ou a jogar tudo no chão, ou a fazer um comportamento de birra, porque talvez na ausência da comunicação, da fala, ela não consiga dizer, eu quero ir para o parque, eu não quero ficar aqui dentro. Uhum. Isso é um comportamento que ela está buscando por algo que ela não tem no momento. Então, ela está fazendo um comportamento que a gente chama de inadequado, que no senso comum é birra, mas é inadequado, para conseguir alguma coisa. Uhum. Então, todo comportamento de birra é para conseguir alguma coisa. Então, ela quer o parque. Um outro exemplo, ela, por exemplo, quer muito a atenção da professora para ela ou a atenção da mãe em casa. E a mãe está falando no telefone. E, de repente, ela começa a fazer barulho, ela começa a jogar as coisas no chão para a mãe parar de falar no telefone e dar atenção para ela. Isso é um comportamento inadequado, porque ela está buscando o quê? A atenção da mãe. Uhum. No primeiro exemplo, a criança queria algo, ela queria o parque. Nesse segundo exemplo, ela quer a atenção da mãe. Uhum. Tá? Agora tem um terceiro exemplo que pode surgir de um comportamento inadequado. Que quando, vamos supor, a mãe apresenta uma demanda para a criança que ela precisa fazer algo para depois ela receber o que ela quer, ou na escola a professora dá uma atividade na mesa e de repente a criança joga tudo no chão. E não quer fazer a atividade. Uhum. Então ela está fugindo de algo. Ou ela busca algo, ou ela quer uma atenção, ou ela foge de algo. Esses são indicadores que vão me dar a noção de que a criança está se comportando inadequadamente porque ela não quer realizar alguma coisa, ela está sendo de alguma forma contrariada. Uhum. Agora, numa crise, vamos entender a crise. A crise, ela não busca por algo.
A criança não está buscando algo, ela não está buscando atenção, ela não quer alguma coisa e ela não está fugindo, ela não tá, entre aspas, não está fugindo de nada. A crise, ela costuma acontecer, geralmente, quando existe uma sobrecarga sensorial. O que é uma sobrecarga sensorial, né? Tem um vídeo que eu posso até passar para a Mara depois, né? Que está no YouTube, que eu acho fantástico esse Do vídeo. shopping? Do shopping. Aquilo é uma sobrecarga Perfeito. sensorial. Uhum. Por quê? A criança está tentando se controlar e, de repente, abre a porta do shopping e ele começa a contar nos dedos. 1, 2. E, de repente, todos os sons que estão acontecendo naquele momento, o spray do perfume, a gota que cai, o mastigar do dente, está tudo muito alto. Ele está ouvindo numa altitude extrema e ele está tentando se organizar naquele local e existe uma sobrecarga de estímulos imensa, grande, e ele cai no chão. Chega uma hora que ele não dá conta, ele cai no chão e começa a se debater. Aquilo não é birra. Aquilo é uma sobrecarga sensorial, porque aquela criança, e não são todas as crianças, é bom te deixar claro aqui, que não são todas as crianças que têm hipersensibilidade sensorial, mas uma grande maioria dos autistas tem essa sobrecarga sensorial, que às vezes pode ser auditiva, que às vezes pode ser visual, ou seja, excesso de estímulos no ambiente. Tanto que aqui na nossa instituição, aqui na Ação Autismo, as salas que nós atendemos, as crianças, elas não têm nada na parede. É uma mesa, as paredes são todas brancas, uma cadeira para terapeuta e uma cadeira para criança. As salas são pequenas e a única coisa que tem de estímulo é os reforçadores que ela leva para a sala, que fica numa sacola e que não fica em acesso para a criança. E o protocolo de registro, porque a gente trabalha com aba, então tudo é registrado e protocolado. Então, ela tem na mesa a caneta e o papel e a atividade, a demanda que está no protocolo, e a criança, ela é reforçada. Se é uma criança, por exemplo, que tem um comportamento inadequado, que no meio da atividade ela grita o tempo todo, a gente usa o reforço contínuo de alta magnitude. O que seria? Um reforço muito poderoso para essa criança. Ou seja, eu peço uma demanda bem levinha para ela e já reforço. Cada tentativa dela é reforçada. Então, ela começa a diminuir aqueles gritos, porque ela faz, por exemplo, eu quero que ele imite uma resposta. Eu quero que ele, tipo assim, eu faço uma pergunta para ele. Para que serve o copo? Ele está num programa de intraverbal. Ele só tem que responder. O copo serve para beber. Muito bem, ele já recebe o reforçador, que é um brinquedo. Ele brinca por alguns segundos, eu retiro, faço outra pergunta. Daí dou o reforçador. Se é uma criança que mesmo com o brinquedo na mão, ela continua gritando, eu tenho que reforçar ela mais vezes, até que ela diminua o grito. Então, até meio que misturei, né? Falando de crise e falando de... Por que eu entrei nesse assunto? Porque, assim, as crianças, elas costumam se distrair muito por causa dos estímulos na parede, o excesso de estímulos. Então, a gente já trabalha numa sala que é com baixa estimulação visual. Para que essa criança, se ela tiver uma sobrecarga sensorial, se ela tiver dificuldades em ver muitas coisas, se ela tiver problema com barulhos, ela não vai sofrer interferência e eu vou evitar, né? Porque a gente sempre trabalha com prevenção. Isso. Antes da crise acontecer, a gente se previne para que não aconteça. Por quê? O que acontece depois da crise sensorial? A criança fica mal. A criança fica mal. Geralmente, ela passa 1, 2 dias, fica mal, porque a crise sensorial é uma sobrecarga sensorial tão grande no próprio organismo da criança que ela fica ruim depois. Né? Geralmente, a crise não tem muito o que você fazer, assim. Ou você tira daquele ambiente, mas assim, a pessoa não se controla mesmo. É uma coisa tão forte que parece que esgota toda a energia, né? Exato, você falou a palavra certa, esgota a energia. Se chama de meltdown, né? Que seria assim, o esgotamento que a pessoa tem, que ela realmente ali, não adianta você tentar falar com ela perdeu até a cognição, já era. Ela não está te escutando mais. Né? Então, o que você pode fazer?
tentar o máximo possível, se ela se bater, se é uma criança que tem um autolesivo e começar a bater a cabeça, tentar protegê-la para que ela não se machuque. Se for possível, tirar daquele ambiente, que é um ambiente muito aversivo, você retira do ambiente e não fale nada, espere a criança se acalmar. Né? Ela vai ter uma hora em que ela vai se recuperar, porque não, ela não tá fazendo uma birra para chamar atenção, gente. Ela não tá querendo um parque, um brinquedo, ela não tá querendo fugir de alguma coisa, ela tá tendo uma sobrecarga sensorial que é horrível. E que muitas vezes, eu vou dar um exemplo, que eu não sei se eu já dei em algumas lives que eu fiz com você, mas eu tive uma criança em que a mãe quis fazer o aniversário dele, sabe? É bem um exemplo de crise. E ele tinha uma audição muito, muito aguçada. Então, quando tinha fogos, ele entrava em crise. Quando tinha Réveillon, ele entrava em crise. Então, era uma criança que sofria muito, porque a audição dele era muito alta. E a mãe, quando foi fazer... Ela queria fazer o aniversário dele, ele ia fazer 12 anos, então ela falou, eu quero fazer uma festinha para ele, tá ficando pré-adolescente. Eu já pensei, não vai dar coisa boa, porque ele não conseguia ficar num local que tivesse 5 pessoas. Você imagine com 30. Uhum. É porque praticamente por isso que... ele está ouvindo as pessoas falarem ao mesmo tempo, né? Essa criança em especial, que eu quero dar o exemplo, ele não comia, ele adorava sucrilhos, mas ele não comia por causa do barulho do dente que é no ouvido. Você imagina que ele... Se você mastigar os sucrilhos, faz um barulho, né? Esse barulho já não era suportável para ele. Então, o nível de audição dessa criança era muito alto. Quando ele gostava muito de comer. Quando ele comia alimentos assim que não eram barulhentos, ele fechava os olhos para ele poder sentir o gosto. Porque se ele tivesse com o olho aberto, a sobrecarga sensorial do ambiente impedia que ele tivesse o sabor do alimento. Então, para sentir um sabor, ele fechava o olho para ele se concentrar só no sabor. Porque se ele mastigasse e olhasse tudo, ele se perdia nessa questão sensorial dele. Então, imagina, assim, o esforço que ele fazia até para comer, para sentir. Para comer. E como ele gostava de comer, e ele não conseguia, era tudo muito misturado. Para ele sentir um sabor, ele tinha que fechar o olho e se concentrar só na alimentação. Né? Naquele momento de mastigar e ter prazer pelo alimento. Daí, nesse dia do aniversário dele, Mara, a mãe fez assim num lugar que era até meio fechado, eu já fiquei preocupada, e tinha um fundo, bem no fundo, que era aberto. E eu cheguei e ele estava lá no fundo. Falei, cadê ele? Ele falou assim, ele não quer entrar. Falei, ele tá com medo, ele tinha medo. Um monte de gente. Daí eu fui até com ele, era um lugar que tava à noite, tava ventando. Ele segurou na minha mão, a mão dele estava molhada de suor. De pavor que aquela criança estava tendo. Sofrimento, né? Exatamente. Daí eu peguei e comecei a conversar com ele e fiquei com ele lá. Ele confiava muito em mim, eu era terapeuta dele, então ali ele sentiu segurança comigo. Ele é uma criança que adora comer. Ele não comeu um salgadinho na festa, não comeu nada. Ele estava lá. Daí eu levei várias coisas para ele comer, refrigerante nada, ele não conseguia comer. Mas ele precisava ir para o parabéns, porque a mãe dele queria que ele passasse por aquele parabéns, né? Estão vendo aí o professor, ai que legal, professora Dilena aí, Alexandre Melo, grande Márcia. Isso, tem muita gente aqui, é que eu não tô querendo te é o Alexandre, amigão meu, olha, pai de 2 autistas, um grande professor, hein? Olha que legal, pode tem altos vídeos maravilhosos. Então, voltando a falar, eu tinha que falar para ele, ó, você vai precisar ir no momento do parabéns, pelo menos no momento do parabéns. A gente vai, dou a mão para você, você vai comigo, a gente canta parabéns, depois você vai para casa. E fui acalmando ele foi de mão dada comigo. Chegou na hora do parabéns, ele tremia o corpo dele, segurando aquele barulho de palma, aquele monte de gente cantando. Mas ele estava segurando a minha mão e ele estava se sentindo um pouco seguro ali. Eu vi que a mão estava... Ele apertava a minha mão, né? Daí, estava chegando no fim do parabéns. Quando chegou no fim do parabéns, Mara, teve uma pessoa da família, não sei quem falou assim, vamos cantar de novo. Quando falou vamos cantar de novo, ele começou a jogar bolo em todo mundo. Porque, gente, ele não aguentou, ele estava no limite. Ele estava preparado para uma
vez só. Ele estava assim, acabou, eu vou embora. Ele Isso. estava no limite dele. Daí estragou toda a festa. Mas por quê? Ele não tinha condições de ter aquilo. Eu tive que conversar com a família depois. Olha, festa de aniversário, para quem tem uma sensibilidade auditiva tão alta quanto a dele, não é comemoração para ele. Se você for para uma fazenda, para um sítio, para um lugar aberto, ele vai se sentir muito mais feliz. Né? A festa foi para as pessoas, para ele foi um terror, e ele ficou mal por vários dias. Então, isso é uma crise sensorial gravíssima. E que ele não conseguiu aproveitar em nada o aniversário dele. Foi uma situação bem difícil. Se tivessem preparado durante um tempo, né? Talvez até anos, essa preparação para ele não, o caso, ir aos poucos, né? Nesse caso, a gente entra com um processo de dessensibilização. O que é isso? Eu vou expondo a criança aos poucos aquele estímulo, mas de maneira gradativa, para que ela não tenha essa sobrecarga e aconteça tudo de uma vez. E foi um trabalho que eu fiz com ele, né? Por exemplo, ele não via fogos, ele não via nada no final de ano, nunca tinha visto assim fogos ao vivo. A gente fez 1 ano de trabalho de dessensibilização, colocando fogos para ele ver em vídeos sem som. Depois ele aumentava um pouquinho com fone de ouvido. Foram 365 dias de trabalho de dessensibilização. Ele ia aumentando. Quando chegou dele a aumentar no nível mais alto e gerou nele o desejo de ver, porque ele até então não sabia que brilhava os fogos. Ele nunca saiu de casa para ver. Quando ele viu fogos em Copacabana, pelo vídeo, e foi aumentando aos pouquinhos, desensibilizando, no Natal daquele ano, a mãe dele foi para minha casa e a gente falou assim, ó, vamos passar junto. Ele falou assim, eu quero ver fogos. Daí a gente saiu pela primeira vez, e quando ele já tinha 13 anos, e ele viu os fogos pela primeira vez, segurando na minha mão, e conseguiu ficar, porque a gente fez um processo de dessensibilização. Sim, é processo. Isso. É processo. Então, para esclarecer a dúvida, isso era uma crise sensorial que essa criança foi exposta. Então, a criança não quer buscar algo, ela não está fazendo para chamar a atenção, ela tem uma sobrecarga sensorial. Então, ela se descontrola. A gente tem um depoimento aqui da Olivia, ela é autista, o irmão também. Aí ela está falando que ela tinha muitas crises na infância devido à hipersensibilidade sensorial, meu irmão também. Meu problema maior sempre foi barulho e cheiros. Parabéns pela sua sensibilidade. E é engraçado, né? O cheiro, né? É uma coisa que a gente nem imagina. Isso. Mas o quanto isso incomoda. Eu tenho hipersensibilidade de cheiro, né? Não tenho autismo, mas eu tenho hipersensibilidade de cheiro. Então, o cheiro que as pessoas sentem, eu sinto muito mais forte, né? E às vezes, dependendo do cheiro, eu não consigo nem comer. Atrapalha, né? Então, teve uma vez que eu estava num restaurante, eu falei, puxa, não é possível, né? Tinha um rapaz, eu estava bem longe do rapaz, o restaurante era enorme. O rapaz estava na porta, eu estava no fundo do restaurante. Ele entrou, e a hora que ele entrou, sabe aquela roupa quando tá suja e molha com a chuva e depois seca? E fica aquele jeans com um cheiro estranho. Esse cheiro me incomoda demais. Então, ele chegou no restaurante, eu estava bem longe, eu senti o cheiro. Daí meu estômago já embrulhou. Só que ele não estava vestido com a roupa. Pior, ele estava com a roupa dentro de uma sacola. Eu senti o cheiro, mas, gente, era uma distância. Eu sabia onde estava o cheiro, eu não consegui comer a comida, tive que sair do restaurante. Você imagina a sensibilidade do olfato, você não consegue comer muitas coisas. Então, você imagina como que um autista que tem sensibilidade auditiva, a gente não sabe como ele sente. Então se não fala, ninguém vai descobrir. Você verbaliza e sabe que é por causa da roupa, que estava dentro de uma sacola. Exato. Você imagina uma pessoa que não tem essa estratégia de sair do restaurante, então pode ter que acontece, ali né? dentro e ninguém saber, nunca saber, né? Às vezes a gente nem vai descobrir que é uma sensibilidade olfativa. Uma hipersensibilidade olfativa, né? E assim, é o que acontece com a maioria dos autistas, né? Que muitas vezes são crianças que não verbalizam
e que vão usar do comportamento, né? Falando das crises, né? Que é muito diferente de um comportamento inadequado, que a criança vai emitir porque ela não sabe também emitir uma resposta adequada. Então, a birra, né? Eu não gosto muito de falar de birra, eu prefiro falar de comportamento problema, comportamento inadequado, né? Porque ele tem uma função, né? Então, existe lá, a criança faz um comportamento inadequado para chamar a atenção ou da terapeuta, ou da mãe, ou da professora, e ela começa a emitir um comportamento inadequado porque ela não sabe dizer, olha, eu quero atenção. Uhum. Ela não sabe uma resposta adequada. Então, manejo de comportamento, ele tem que ensinar respostas adequadas para a criança, né? O que a gente faz aqui o dia inteiro na clínica, né? A criança, ela começa a se comportar para chamar atenção. A grande maioria dos comportamentos inadequados é para o ganho da atenção. Seja minha, eles gostam muito da minha atenção aqui, né? Uhum. Então, eu fico na supervisão. A criança vem buscar um reforçador, aqui na minha sala tem os reforçadores, né? Ela vem buscar, junto com a terapeuta, um reforçador, ela quer a minha atenção. Ela começa a fazer um comportamento inadequado para que eu vá até ela. Eu já percebo isso logo de cara, né? Então, eu sei que eu faço. A primeira coisa que eu faço, eu saio do ambiente, porque ela quer a minha atenção. Além do brinquedo dela, mais do que o brinquedo dela, quer a minha atenção. Então, quando a criança faz um comportamento inadequado para chamar atenção, existem alguns indicadores, né? Vamos falar assim. Quais são esses indicadores? É bem legal os professores saberem disso, os pais também. Inclusive, a gente tem uma pergunta: como trabalhar os comportamentos inadequados na sala de aula? Então, né? Vamos começar, né? O professor Alê está falando dos gêmeos, ele tem gêmeos. Ele tem gêmeos autistas, ele faz um trabalho maravilhoso com os filhos dele, tem altos vídeos lá. Depois aí você passa aí os seus contatos, viu, Alexandre? Vou anotar aqui. Nossa, é maravilhoso os vídeos dele. Ele faz assim, nossa, ele é professor de educação física. O trabalho dele é ótimo. Fala aí, então pra gente. Então, vamos começar pelos comportamentos inadequados para ganho de atenção. Então, eu preciso, primeira coisa, antes de tudo, fazer uma análise funcional. Eu só posso intervir no comportamento quando eu analiso a função desse comportamento. Caso contrário, eu não posso intervir, né? Porque a minha intervenção pode acontecer de maneira errada. Então, primeira coisa, uma análise funcional. Essa análise funcional, eu vou olhar o que acontece antes, que nós vamos chamar de antecedente, a resposta da criança, né? E a consequência. O que é um estímulo discriminativo? É aquilo que precede o comportamento da criança. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar num exemplo. Digamos que tem uma criança que começa a fazer estereotipias todas as vezes que ela está na frente da televisão. Mas as estereotipias aumentam quando ela vê determinado programa. Então, o estímulo discriminativo é determinado desenho. Ela está sentada assistindo televisão. Quando, de repente, determinado personagem aparece, ela começa com as estereotipias. Então, o estímulo discriminativo que faz ela emitir uma resposta de estereotipia é aquele personagem. Uhum. Então, tem que saber bem o que é o estímulo que está fazendo a criança emitir essa resposta. Tem que observar bastante. Por isso que a análise funcional é fundamental. Sem análise funcional, você não faz manejo de comportamento. Então, o que acontece antes dela emitir a resposta? Qual é o estímulo discriminativo, que é um SD, né? Que faz com que ela emita aquela resposta, né? E vamos supor, estamos falando sobre ganho de atenção, né? Então, essa criança, todas as vezes, isso eu vou falar uma real, não vou falar nomes, óbvio, né? Mas é uma criança que acontece, que está aqui na terapia que faz isso, que a mãe trouxe para mim. Ele começa a fazer comportamentos disruptivos todas as vezes que o pai chega em casa. Então, o pai fica o dia inteiro fora de casa, a criança vem na terapia, passa uma parte do dia comigo. À tarde, ele fica na casa dos avós e à noite fica com os pais, né? Uhum. Daí, o que acontece? A mãe tá lá com a criança naquele momento, ela fica 1 ou 2 horas com a criança, de repente o pai chega. O pai chega e vai conversar com a mãe, óbvio, né? Cumprimentar, conversar. Ele começa a fazer o comportamento inadequado todos os dias quando o pai chega. Uhum. Ela fala, Márcia, mas é sempre quando o meu marido chega.
Ela falou assim, será que é porque ele não quer que eu converse com o meu marido? Eu Tá falei com assim, olha, ciúmes? Geralmente as pessoas pensam, né? então, eu falei assim, sem uma análise funcional, não consigo te dizer isso, porque pode ser várias coisas. Pode ser, por exemplo, que ele queira a atenção do seu marido e não sua. Isso. Ele fica longe do pai o dia todo. O pai Ah, vem e vai falar com a mãe e não fala com ele começa a emitir porque ele tem uma fala muito curtinha ainda. A gente está ensinando a fala para ele com ecoico. Então, ele não sabe falar, papai, eu tô com saudade. Pode ser do marido, mas pode ser da mãe também. Como que você vai saber disso? Só fazendo uma análise funcional. Então, primeira coisa, conversa com o teu marido. Quando ele chegar em casa, antes dele falar com você, ele vai direto para a criança e sacia ela de atenção. Brinca por meia hora com ela, conversa tal, e depois ele vai falar com você. Se esse comportamento dele querer chamar atenção, diminuir, é porque ele queria a atenção do pai. E você sacia de atenção antes da criança emitir o comportamento inadequado. Que nós trabalha com a prevenção, certo? Daí, se mesmo assim vocês estão conversando, ele continua emitindo comportamento inadequado, daí faz diferente. Você dá a atenção, sacia ele com a atenção, né? E depois você vai falar com o seu marido. Mas antes dele começar a emitir comportamento. Porque se ela faz isso, depois que ele emite comportamento, ela está fazendo está reforçando o comportamento inadequado. Está fazendo contingência. Não, eu não faço isso. Eu quero que ele não faça esse comportamento. Mas aí eu falo, se você fez isso, você está reforçando. Não, eu briguei com ele. Eu falei para ele que não podia, eu briguei, falei firme. Mas se for por atenção, ele conseguiu. Mesmo você brigando. Mesmo, por exemplo, é uma punição positiva. Qual que é, por exemplo, você chegar para uma criança ou bater nela, ou gritar com ela, porque ela... por exemplo, você gritar com uma criança porque ela gritou, o que você está ensinando para essa criança? Grita mais. Que gritar. Vamos gritar. Que gritar é a solução. Então, eu tô achando que eu estou punindo a criança, mas na realidade eu estou dando para ela um modelo de comportamento que eu não quero que ela faça. Eu não quero que ela grite, mas eu grito com ela. Eu não quero que ela bata no amiguinho, mas eu pego e bato nela. Que modelo que eu estou dando para essa criança? Né? Então, a análise funcional ela é fundamental para você ter uma intervenção muito mais assertiva. Né? Para você saber exatamente a função do comportamento e manejar a função. E quando a gente fala manejo de comportamento, a gente vai mexer no antecedente ou a gente vai mexer na consequência, né? Dessas duas formas, eu modifico o comportamento, que é a resposta da criança. Então, quando eu falo em mexer no antecedente, eu tenho que observar tudo que está no ambiente, que pode ser estímulo discriminativo, para a criança emitir aquela resposta. De repente, ela está ali emitindo aquele comportamento inadequado, porque tem uma presença, vamos supor, de um quadro que ela não gosta. Eu tinha uma criança que eu atendi e ela não fazia nada, porque atrás de mim tinha um quadro enorme. E ela ficava olhando para o quadro, ela ria, ela chorava, ela tinha vários comportamentos por causa do quadro. Eu falei para o pai, olha, por favor, tira esse quadro, eu atendi em casa, senão eu não consigo nada com a tua filha. Ah, mas esse quadro é muito caro. Eu falei assim, então joga um cobertor em cima. Eu preciso tirar esse quadro. Porque esse quadro é estímulo discriminativo para essa criança fugir da demanda. Então, eu precisava retirar aquilo, né? Então, a retirada daquele quadro seria um reforço negativo. Estava ali, eu retirei do ambiente e ela começou a se comportar adequadamente. Então, são várias situações que a gente precisa olhar. A gente falou sobre a atenção, né? Dei um exemplo aí de uma criança que a gente está manejando o comportamento. A gente está tentando descobrir a função. A gente já sabe que é pelo ganho da atenção ou do pai ou da mãe. Então, a gente está nessa análise. Qual é o indicativo que eu sei que uma criança está se comportando para ganho de atenção? Existem alguns indicativos. É importante que os pais agora prestem atenção, os professores também. Se a criança não emite aquele comportamento inadequado quando ela está sozinha, só na presença de determinada pessoa, é pelo ganho da atenção. Se a criança faz, vamos supor, ela joga alguma coisa no chão e rapidamente ela lança um olhar muito rápido para você, para ver se você percebeu, é para ganho de atenção. Esses sinais são muito sutis,
Você às vezes nem percebe que a criança está jogando e olhando para você com um rapinho de olho. Isso é um indicativo de que ela quer que você pare o que você está fazendo para você dar atenção para ela, ainda que essa atenção seja em forma de uma bronca. Uhum. Ainda que seja dizendo, para de fazer isso, menino. Ainda que seja, por que você jogou isso no chão? Você parou o seu mundo para dar atenção para ele. E tem criança, e olha, o que eu mais tenho aqui, e o que eu mais recebo é crianças que têm essa atenção negativa. Que a mãe dá muita bronca, e está ao invés dela achar que está punindo aquele comportamento ou corrigindo aquele comportamento, ela está reforçando, porque a criança ela está recebendo atenção, ainda que seja pela via da bronca. Por isso que é bacana a gente dar atenção a todo instante quando ela está fazendo uma coisa bacana, criativa. Ao contrário, né, Márcia? Sempre, exatamente. Quando ela não tiver com esse comportamento inadequado, difícil, que a gente está chamando aqui, a gente dá atenção. Se a questão for atenção, nossa, que bacana, olha aqui, né, que você está fazendo, gostei. E dá atenção nos momentos adequados. Né? Então, mas assim, é uma coisa que vai muito do nosso histórico de vida, eu já percebi isso, né? Nós, na nossa história, nós temos mais de 30 anos aí, quase passando dos 40 já, nós somos 50. Mas nós somos educados pelos nossos pais se você faz uma coisa boa, é sua obrigação. Mais do que a sua obrigação. Uhum. Para que eu vou te elogiar? Agora, se você faz uma coisa errada, é muito evidenciado. Você leva uma punição, uma bronca. E nós aprendemos com os nossos pais esse conceito de não valorizar os comportamentos adequados. Então, a criança, às vezes, ela tá quietinha, ela não tá fazendo nada, e o pai não percebe. E deixa ela. Então, ela começa a perceber que se quando ela joga uma coisa no chão e quebra, alguém olha para ela, opa, eu existo quando eu faço coisa errada. Uhum. Então, eu vou quebrar, eu vou jogar. Agora, quando eu tô quieto, ninguém percebe que eu existo. Então, eu vou começar a criar uma situação para que as pessoas me deem atenção, porque toda criança, ela é carente de atenção. Seja do professor, seja da terapeuta, seja da mãe, do pai, ela quer atenção. Um dos maiores, a função mais comum dos comportamentos inadequados, a maioria é por ganho de atenção. Então, dar atenção, quando a gente fala saciar a criança de atenção, antes dela emitir o comportamento inadequado, é o ideal. Uhum. A criança, brincar com a criança, dar uma atenção de qualidade para a criança, valorizar cada conquista mínima da criança. Dentro de uma terapia aqui, que a gente faz na intervenção ABA, na tentativa discreta, que é a de mesa mesmo, cada tentativa, cada gesto que a criança emite, ele é altamente reforçado. E a gente reforça de todas as formas. A gente reforça com o reforçador de brinquedo, a gente reforça verbalmente, e algumas crianças a gente precisa utilizar um mais primitivo, que é o comestível, porque para ela esse reforçador é de alta magnitude. Uhum. Então, para crianças que têm um comportamento um pouco mais severo, eu preciso reforçar às vezes com alguma coisa comestível, porque só isso que é importante para ela. Mas qualquer comportamento adequado, a gente reforça. Por quê? Para a criança começar a emitir mais comportamentos adequados no futuro. Porque assim, se eu receber reforço, não existe comportamento sem reforço, né? Então, mas meu filho continua fazendo, porque de alguma forma ele está sendo reforçado. Uhum. Ele não faria... A gente trabalha aqui, por exemplo, no consultório, mas em casa ele tem tudo, o tempo todo. Exato. Né? Então, a gente também tem que trabalhar isso em todos os ambientes, né, Márcia? Então, e eu sei, assim, pelo vínculo afetivo que os pais têm, é muito difícil. Quem está de fora, fazer uma análise do comportamento, fazer uma análise funcional e orientar a família é muito importante. Porque muitas vezes a mãe, ela acaba dando, porque assim, a criança começa com... A gente vai falar de um processo de extinção, eu quero colocar em extinção. Não é ideal fazer uma extinção de comportamento, porque para você fazer uma extinção, você realmente tem que estar muito bem preparado. A gente faz para comportamentos autolesivos muito graves.
Mas a criança tá num comportamento, eu quero parar com esse comportamento dessa criança, eu vou tirar todo o reforço que ela tem. E vou tirar tudo, toda a atenção. O que vai acontecer? Essa criança vai piorar. Uhum. O comportamento dela vai variar. E vai aumentar de intensidade. E se a mãe for fazer esse manejo e ela não estiver preparada para o aumento e para a variação do comportamento, o aumento de intensidade e a variação do comportamento, ela está lá, ela está se mantendo. Vamos supor, é ganho de atenção, ela retira a atenção. A criança vai começar a se bater, vai jogar as coisas no chão. E ela continua não dando atenção, e não dando voz, e não dando olhar. Mas chega um momento que ela não dá conta e ela pega e fala, que é o que a maioria faz, porque a criança ela aumenta muito a frequência. Muito, absurdamente, gente, vocês não têm noção. A criança começa a gritar. É tão grave que ela pode se lesionar mesmo, pode correr risco, né? Exato. E a mãe, ela não, daí chega um momento em que ela pega e fala. Quando ela fala, ela está falando lá na curva de crescimento do comportamento, o que ela fez? Ela deu um alto reforço. O que essa criança aprendeu? Eu gritei nessa altura, não aconteceu nada, ela não me deu atenção. Eu aumentei o grito, não aconteceu nada. Eu gritei muito alto e joguei alguma coisa na parede, ela me deu atenção. Então ele vai começar nesse pico ali. A próxima ele já começa jogando tudo na parede, porque o reforço foi muito alto. Então, para fazer esse manejo, gente, você tem que estar muito preparado. Se você for retirar a atenção, veja se no ambiente a criança não vai se machucar. Veja se você tem condições de realmente, muitas vezes, suportar aquele grito e realmente não dar atenção. Não, ou então, quando você começar a perceber que a criança vai entrar nesse comportamento, antes dela entrar, você começa a dar atenção quando ela está se comportando adequadamente, para que ela não entre nesse comportamento inadequado. Tem várias coisas que você precisa fazer antes. Agora, uma vez que você está no meio de um manejo e você para, você reforça e aumenta muito, muito, muito esse comportamento. Por isso que é bacana ver esse antecedente. Às vezes a gente melhora um pouquinho para não chegar lá, né? O professor está falando, antes de entrar nessa briga, você tem que ter certeza que vai dar conta. Exatamente. Olha, gente, você tem que ter um controle emocional muito grande, porque se você, e quando eu falo que os pais têm esse vínculo afetivo que é muito grande, para fazer esse manejo, às vezes ele acaba não conseguindo fazer por causa desse vínculo emocional. Chega uma hora que a mãe acaba dando colo, a mãe pega no colo, ou a mãe grita, ou a mãe... A família fica muito tempo, né, com Exato. Criança. E tem criança, gente, que você consegue manejar e até é rápido, mas tem criança que persiste muito tempo naquele comportamento, né? Eu tive uma criança aqui que ela estava bonitinha, independente no banheiro, de repente, a irmã mais nova que ela tinha estava saindo da fralda. A família começou a dar atenção. Essa menina, ela começou a segurar o xixi, mas ela segurava gente, é incrível o poder que eles têm de controle. Ela já fazia xixi no banheiro, tudo certinho, mas ela fica em terapia com a gente 7 horas. 7 horas. Ela vem na parte da manhã, ela vai para casa dela, almoça, 2 horas ela volta e fica até às 6 da tarde. Ela fica o dia inteiro em terapia com a gente. Ela não fazia um xixi na terapia. Ela andava com a perna dura, porque ela queria fazer na presença da mãe para ganhar a atenção que a irmã ganhava. E eu não conseguia. E a gente fazia de tudo para manejar o comportamento aqui, colocava a música do xixi, mas era um comportamento que ela já tinha adquirido. E de repente, pelo ganho da atenção que ela queria ir embora toda hora. Ela adora a terapia. Mas ela começou a pedir para ir embora, porque ela pensava, minha mãe está em casa com a minha irmã. Eu quero estar em casa para receber atenção. Não quero mais ficar aqui, porque a minha irmã está recebendo muita atenção. E daí, até então, eu não sabia, né? Perguntei para a mãe, aconteceu alguma coisa diferente? Porque ela mudou muito o comportamento dela. Ela, não, é que a gente está tirando a fralda da outra. E daí eu falei, mas qual que é o comportamento de vocês? Então, toda vez que essa pequenininha faz xixi, a gente faz uma festa. E todo mundo, e ela, percebendo que ela quer fazer, ela começou a fazer na roupa. Para que a mãe pudesse dar a mesma atenção.
E daí a gente falou, agora, olha, ela fica 7 horas aqui na terapia. Tira a fralda dessa outra filha nesse período que ela não está presente. E Aham. quando ela estiver presente, não faz desfraude. Foi a gente mexer nessa contingência, a menina parou e voltou a fazer xixi no banheiro. Porque ela viu que a irmã não estava recebendo mais atenção, não tem mais disputa, Ah, da atenção dos pais. Ela voltou. Gente, e ela pede para ir no banheiro, mas assim, a gente mexeu nessa contingência que estava dentro de casa. e já deu certo, né? A Já deu Paty certo. está perguntando se o curso vai ser terapia ABA. Como é que vai ser o curso? Vai ser baseado na análise do comportamento. Não tem como a gente fazer. É terapia comportamental, gente. A gente não tem como fazer manejo de comportamento sem a análise do comportamento aplicada. Então, eu estou preparando o curso justamente para isso, com bastante exemplos reais, de dia a dia, e com uma linguagem que também é acessível aos pais, porque às vezes a gente fala uma linguagem muito técnica e não dá exemplo. E Aham. o pai, diante daquela situação, poxa, mas como é que eu faço? Eu não entendo de literatura, mas eu preciso manejar esse comportamento, eu preciso entender a análise funcional, e eu preciso fazer isso na prática. Né? Então, a gente quer trabalhar um curso em que a gente traga uma teoria bem sólida, mas uma prática real, em que o Legal. pai saiba, né, ali, olha, é assim que eu tenho que modificar o meu comportamento para que o comportamento do meu filho seja modificado. Porque Aham. a gente quer que a criança mude o comportamento, mas a gente não muda o nosso. É A uma gente continua. reeducação, né, familiar. É, Até a Angélica está falando. Se em casa os pais não conseguem ficar, não conseguem, fica difícil a escola intervir e manejar, né? fica. É aquela coisa, né? Eu sempre falo isso, né? São duas pernas, né? A família e a escola, a família e a clínica. A gente faz a intervenção, porque o que acontece quando a família não entra junto com a terapia? Não entra junto com a intervenção? A criança, ela se comporta corretamente. Na presença da terapeuta, ela se comporta, é o que mais eu escuto, não sei se você escuta. Sim, Mas, ó, na minha casa, ela não faz metade do que ela faz com você. Ah, na minha casa, ela não responde. Por quê? Porque vira estímulo discriminativo. O que é estímulo discriminativo? Na presença da mãe, eu posso fazer tudo isso aqui. isso. Na presença da terapeuta, não. Então, essa criança, ela já sabe discriminar que diante de quem ela vai ter o comportamento inadequado. Se é diante do pai, se é diante da mãe, isso acontece até na família. Às vezes a mãe consegue manejar o comportamento, mas o pai Aham. não. É. Então, o pai é estímulo discriminativo para a resposta inadequada da criança. Pois é, a Cíntia está com uma situação aqui. Vamos ver se vai dar tempo. A Cíntia Ribeiro. Minha aluna entra em crises, bate a cabeça no chão, às vezes é necessário até conter. Quando está comigo e sai, todo mundo parece que percebe. Eu não vou. Está difícil de eu ler, porque está clarinho. Eu não estou Quando conseguindo ver ela a está pergunta aqui. comigo e sai, todo mundo parece que ela percebe. Porque, pelo que eu estou entendendo, as pessoas reforçam esse comportamento, dando atenção na hora que ela se joga no chão, que ela bate a Isso cabeça. Não acontece é isso, muito. Cíntia? Isso acontece muito na escola. Eu não sei se é essa pergunta, Cíntia, mas olha, é uma coisa assim, manejar comportamento em escola, a gente. Eu já trabalhei em escola por 4 anos, tá? E assim, não, a escola, dentro da escola, a gente tem que ter um combinado com toda a equipe escolar, principalmente para crianças que têm autismo e às vezes autismo severo. Então, todas as pessoas ali, professor de sala de recursos, professor da sala comum regular, merendeira, porteiro, inspetor de todo mundo ali, né, tem que saber sobre aquela criança. Né? Porque uma vez que você está fazendo um manejo de comportamento que seja no pátio e aquela criança está dando uma crise, está lá fazendo, jogando as coisas, vem a merendeira e dá para ele, vem uma tia e dá um carinho no momento em que você está fazendo o manejo, ela vai parar com toda a sua intervenção. Então, precisa conversar. Eu passei por uma situação bem complicada na escola, mas eu já tinha conversado já com
a escola, com a diretora, né? Então eu podia fazer isso, então eu tinha essa licença, estava com um aluno lá, e ele tinha um problema muito sério, ele não calçava sapato de jeito nenhum. E a escola tinha caco de vidro, a escola tinha bicho, tinha um mato super alto, era uma escola pública, que o prefeito não cuidava, e aquela criança, ela podia se cortar, então, aquele comportamento de andar descalço estava completamente errado, e ele precisava pôr sapato. E ele nunca tinha posto sapato. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou colocar sapato nessa criança, eu vou fazer esse manejo. Então, mas eu já conversei com toda a equipe que estava lá, desde a merendeira até o porteiro, porque ele ia gritar, ele ia bater, porque eles agridem, tá? Sim. Eles vão para cima de você, eles vão chutar, eles vão morder. Né? E ele era uma criança de médio para severo, mais para severo. Então, assim, uma inflexibilidade mental gigantesca. Eu não vou pôr sapato, e eu não estou acostumada, eu não vou pôr. Então, eu comecei lá, vai pôr sapato. Eu colocava o sapato, ele tirava, colocava e tirava. Colocava. Daí a gente foi fazendo manejo, e ele ficou ficando nervoso, e eu ali, eu ia ganhar na história. Dentro de mim, eu já sabia que eu ia ganhar. Você tem que ter certeza que você vai ganhar ali naquele manejo. Porque se você não tiver certeza... Você tem que ir para ganhar. Se eu não tivesse essa certeza, eu nem entrava. Se você entrar num manejo, você tem que sair vitoriosa dali, né? Daí eu sabia que ia demorar pelo menos umas 4 horas, eu já estava preparada, tinha dormido bem, já estava tranquila. E eu sabia, e eu tinha que manter o meu estado emocional, porque eu sabia que ele ia tentar me agredir. E chegou um momento em que ele catou a mochila dele, ele tacou no chão, e ele adorava Coca-Cola. E tinha uma Coca-Cola no bolsinho da mochila, e estourou. Aquele menino ficou mais nervoso ainda, porque perdeu a Coca-Cola, que era o reforçador master dele. E eu continuei lá. Daí nessa hora veio a merendeira, coitadinho, abraçou. Na hora eu falei para ela, você tira a mão, pega um pano e a gente vai secar essa Coca aqui. Eu ajudei ele a secar, falei, agora senta e põe o sapato, vamos continuar. Você só vai sair daqui com o sapato. E foi. Eu falei, se você pôr sapato, quando a mamãe vier te buscar, que estava já quase na hora da mãe dele buscar, ele já estava cansado, você vai ganhar. Ele adorava a Disney e vai ganhar outra Coca-Cola, mas vai ter que pôr sapato. Daí ele olhou, e eu falei, a sua mamãe vai ficar feliz. Ele, a mamãe vai ficar feliz? Porque para ele, a mãe dele ficar feliz era tudo. Era vai ficar feliz. Uhum. Daí ele pegou e deixou pôr o sapato. Eu pus o sapato, ele tentou tirar. Eu falei, olha, a mamãe vai ficar feliz e você vai ganhar a Disney, né? Que era o desenho. E a Coca. Daí ele deixou pôr o sapato. Ele andou pela escola com o sapato, olhando para o pé, de mão dada comigo, sem tirar. E daí eu fui soltando da mão dele, deixei ele correr de sapato, que era uma papete, um sapato aberto, ele correu. Ele pôs a mão para tirar, deu risadinha, olhou para minha cara. Falei, não, vai tirar. Ele continuou de sapato. Daí, nesse intervalo que ele estava andando, eu liguei para a mãe. Falei para ela, olha, ele tá de sapato. Quando você chegar no portão, você vai fazer a maior festa da vida. Você vai bater panela, porque esse comportamento estava muito alicerçado nele e a gente conseguiu manejar. Que bom, Márcia. Daí, deixa eu te falar, é porque faltam 2 minutos para a gente cair. Ai, gente, nossa, é tão pouco tempo, né? É pouquíssimo. E assim, eu vou te convidar para você voltar quando o seu curso estiver bacana. A gente vai continuar falando sobre esse tema. Aí você me avisa quando o seu curso estiver para ser lançado. Te agradeço mais uma vez e desejo um excelente procedimento para você. Viu, Márcia? Muito obrigada. Tá, joia. Obrigada a você, obrigada a todos vocês aí que participaram. Gente, foi muito rápido, eu falo bastante, mas espero que esses pequenos exemplos tenham ajudado bastante vocês. Mas o curso vai estar bem legal. A gente vai fazer um curso bem bacana. Isso, bom? Aí você avisa aqui pra gente, tá bom, Márcia? Muito obrigada. Tá joia. Sucesso aí. Beijo. Beijo, Tchau. muito obrigada.